Sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre um tema super interessante e importantíssimo para provas de concurso público. Remédios constitucionais, exatamente, artigo 5º da Constituição. Vamos falar das 5 ações existentes no artigo 5º da Constituição: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas datas, habeas corpus e ação popular, conhecidos como remédios constitucionais. Meu amigão, minha amigona, na aula de hoje, que é a aula número 1, nós vamos ter 2 aulas de teoria, tá? Nós vamos ter 2 aulas de teoria. Na aula de hoje a gente vai trabalhar mandado de segurança e mandado de injunção. A primeira aula a gente trabalha mandado de segurança e mandado de injunção. Na segunda aula a gente vai falar habeas corpus, habeas datas e ação popular. 2 aulas de teoria e uma terceira aula só exercícios para fixação da matéria e deixar, filé mignon, tá bom? Vamos lá? Então hoje a gente começa conversando sobre mandado de segurança e mandado de injunção, aspectos constitucionais e processuais. Vamos falar um pouquinho sobre remédios constitucionais. Por que tem esse nome? Qual que é essa ideia? Que informação é essa? Que assunto é esse, né, cabeça? Primeiro ponto, a gente está dentro da matéria de direito constitucional. Quando se fala em remédios constitucionais, eu tenho que entender que estou dentro do direito constitucional. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. Especificamente, Constituição da República, artigo 5º. O artigo 5º da Constituição traz para nós uma série de garantias fundamentais. Dentre essas garantias fundamentais, existe o que a gente chama de remédios constitucionais. Por que remédios? Para os males causados pelo Estado ao indivíduo, existe um remédio, existe uma cura, né? Para todo mal há uma cura, essa é a ideia. Então ficaram os remédios constitucionais como uma garantia de proteção àqueles direitos previstos no artigo 5º. Mas não só os previstos no artigo 5º, a gente bem sabe que a gente bem vai saber nessas aulas que os remédios constitucionais, eles servem não apenas para a proteção do que existe no artigo 5º de direito, mas também artigo 7º, artigo 8º, nacionalidade, direitos políticos, partido político, patrimônio público, administração pública lá no 37, enfim, os remédios constitucionais, apesar de estarem cravados, inseridos no artigo 5º da Constituição, eles se prestam para mais coisa do que apenas proteger os direitos previstos no artigo 5º. Então a gente chama de remédios constitucionais aquela solução para um mal causado pelo Estado ao indivíduo. O artigo 5º da Constituição Federal prevê 5 ações destinadas à tutela de direitos e garantias fundamentais. Tais ações são conhecidas como remédios constitucionais. São destinadas a assegurar direitos individuais e também direitos coletivos. Não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado, como ocorre com a maioria das demais garantias. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, na sua obra Direito Constitucional Descomplicado, eles trazem algumas informações muito interessantes sobre mandado de segurança, habeas corpus, enfim, sobre os remédios constitucionais. E um ponto que me chamou muita atenção na obra deles foi o seguinte: não se tratam de meras proibições endereçadas ao Estado. Isso aqui é muito bacana, como ocorre com a maioria das demais garantias. Por que eles estão falando isso, que não são meras proibições como aquelas que a gente já conhece, né? Por conta do seguinte, porque quando a gente fala em direitos fundamentais, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente já estudou, ou pelo menos já deveria ter estudado, que eles têm dupla finalidade, uma finalidade positiva e uma finalidade negativa. Essa finalidade negativa é justamente a finalidade de limitação do Estado. A maioria dos direitos constitucionais previstos no artigo 5º são limitadores do Estado. Eles têm uma finalidade negativa, uma finalidade de limitar
o Estado para que o Estado respeite questões, por exemplo, como o direito de propriedade, né? A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar. Quando eu falo que ninguém nela poderá penetrar, eu incluo aí o Estado. O Estado não poderá ingressar na casa alheia sem autorização, ou naquelas exceções previstas já na Constituição, prestar socorro em caso de desastre, ou situação de flagrante, ou para cumprir ordem judicial durante o dia, né? E quando a gente fala em direitos fundamentais positivos, ou sua finalidade positiva, a gente está falando justamente daquela situação que autoriza uma liberdade ao cidadão. Autoriza uma liberdade ao cidadão. Ele não é um limitador do Estado, pelo contrário, ele é uma garantia que autoriza alguma coisa ao cidadão. Por exemplo, é livre o direito de manifestação, é livre o direito de opinião. Isso é uma garantia positiva. Você pode agir segundo o seu interesse para manifestar aquilo que te interessa, né? Os remédios constitucionais, eles não limitam o Estado e nem autorizam nada. Pelo contrário, eles aparecem na Constituição, no artigo 5º, como verdadeiras ferramentas para garantir o exercício de uma situação, de um direito desses ou de outro, seja a finalidade positiva ou negativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? Beleza? Sussa, então vamos lá. O que a gente vai pensar então a partir de agora? Que os remédios constitucionais, eles não são meras garantias fundamentais, pelo contrário, são verdadeiras ferramentas, verdadeiros escudos de proteção, enfim, são instrumentos garantidores do exercício democrático. É com eles que muitas vezes a gente consegue fazer valer os direitos previstos no artigo 5º. Por isso que o professor Marcelo Alexandrino Vicente Paulo falam que não se trata de mera proibição endereçada ao Estado, como ocorre com a maioria dos demais garantias. É muito mais do que isso. São direitos extremamente importantes. São remédios destinados à tutela de interesses fundamentais. E quais são eles? Os remédios constitucionais estão aqui. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data e ação popular. Esses são os remédios constitucionais que a gente estuda na aula número 1 e na aula número 2 e depois em exercícios, tá bom? Vamos lá? Vamos começar já falando do texto constitucional. O que tem lá no texto constitucional que é importante para nós? Artigo 5º, Constituição Federal de 88, a gente está no inciso 58. Conceder-se-á habeas corpus, 58 não, 68, desculpa aí, 68, 50, 10 mais 8, 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha, esse é um dos dispositivos importantes. Agora olha o outro, o 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui a gente falou do habeas corpus, que é no artigo 5º, 68. No 69 eu estou falando do mandado de segurança. Lembrando que aqui eu estou falando do mandado de segurança individual, tá? No 69 a gente vai falar do individual. Por que do individual? Porque aqui, ó, no artigo 5º, inciso 70, a gente está falando do mandado de segurança coletivo, tá? São dois tipos, duas espécies de mandado de segurança previstas no artigo 5º da Constituição Federal. E olha só o que fala no artigo 5º, inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, letra A, partido político com representação no Congresso Nacional. Letra B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados.
E a gente ainda tem o artigo 5º, inciso 71, que diz assim: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E tem mais. Conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Conceder-se-á habeas datas para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Belezinha? E o último é o seguinte, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Beleza? Deixa eu te falar um pouquinho sobre cada um desses incisos antes de entrar na nossa teoria. Olha só. Conceder-se-á habeas corpus para alguém... conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer... Marca aí, meu amigão. Pega aquela canetinha amarelinha e passa em cima do sofrer. Ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção, ok? Por ilegalidade ou abuso de poder. Ilegalidade ou abuso de poder. O que eu estou negritando, ou melhor, o que eu estou circulando ou destacando aqui em vermelho, eu quero que você destaque aí no seu material com aquela canetinha amarela, aquela canetinha marca-texto bacana, né? Porque quando a gente falar em habeas corpus, eu vou precisar lembrar sempre de duas coisas. Primeiro, que a minha liberdade está ameaçada, ou já foi ameaçada, ou já foi cerceada. Mas essa ameaça, esse cerceamento, essa violência contra a minha ameaça decorre de um ato ilegal ou abusivo. Ilegal ou abusivo. Por que eu estou destacando isso? Porque o habeas corpus ele só pode ser manuseado quando a sua liberdade tiver alguma violação decorrente de ato ilegal ou abusivo. Porque se o ato for correto, se o ato for legal, não cabe habeas corpus. Essa é a primeira dica do cabeça nessa aula de remédios constitucionais. Se eu estiver diante de uma situação em que a minha liberdade é cerceada, mas ela foi cerceada no exercício regular do poder, ou ela foi cerceada por um ato perfeito, legal, correto, não há que se falar de forma alguma em habeas corpus, porque para ter um habeas corpus eu preciso, além da violação da minha garantia da liberdade, eu preciso de que essa violação foi decorrente de um ato ilegal ou abusivo. Sem essa segunda parte não tem habeas corpus, tem outra medida judicial qualquer, mas não habeas corpus, tá? Vamos lá para a próxima. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui, ó. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando responsável pela ilegalidade, olha lá, ilegalidade ou abuso de poder
abuso de poder, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui no mandado de segurança, como lá no habeas corpus, eu preciso do binômio. Eu preciso daquele binômio que é a violação a um direito líquido e certo e o fato de que a violação decorreu de uma ilegalidade ou de um ato abusivo. Sem ter isso, não vai rolar mandado de segurança. Sem eu ter um ato ilegal violando um direito líquido e certo teu, não vai rolar mandado de segurança. Isso é extremamente importante, porque muita gente pensa que em qualquer ato administrativo cabe um mandado de segurança. Não. Eu preciso estar diante de uma ilegalidade. Se o ato foi legal, se o ato foi correto, não é caso de mandado de segurança, é caso de outra medida judicial ou administrativa, tá? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção para você. Habeas corpus. Escreva aí. Ação constitucional. Ação constitucional penal. Ação constitucional penal, ao passo que o mandado de segurança é uma ação constitucional civil. Ação constitucional civil, mandado de segurança. Ação constitucional penal, habeas corpus, tá bom? Vamos dar uma analisada rapidinho agora no próximo aqui. Opa, peraí, já passei, já pulei, que é o mandado de segurança coletivo, tá? Algumas coisas super importantes que a gente tem que destacar aqui. O mandado de segurança segue a mesma regra, violação de direito líquido e certo, e a violação tem que decorrer de um ato ilegal ou abusivo. A diferença bacana aqui é que eu tenho requisitos a serem preenchidos. Se for em se tratando de mandado de segurança coletivo, não é qualquer um que vai poder impetrar. É o partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora, meu amigão, bonitona, é o seguinte, você vai parar de copiar, tá bom? Parou? Beleza. Tira a mão da canetinha, isso aí. Eu falei para tirar a mão da canetinha, cabeçudo. Larga ela aí do lado, tá? Ó, não pegue nada agora. Prestem, no plural, meu amigão e bonitona, muita atenção no que eu vou falar para vocês agora sobre o mandado de segurança coletivo, beleza? Fechou? Sussa, tranquilos? Ó, presta atenção. Aqui, ó. Esse é um ponto que me faz receber e-mails e pedidos e mais pedidos de explicação, apesar de eu explicar isso em aula. Mas beleza, vamos lá. Nem todo mundo tem o cuidado de fazer uma ressalva como essa aqui, que ela é importante. A pergunta é: quem pode ajuizar mandado de segurança coletivo? A gente já sabe. Partido político com representação no Congresso Nacional. Ok. Quem mais? Organização sindical. Ó, organização sindical. Tá bom? Beleza? Entidade de classe. Ok? Belezinha? Sussa, tranquilos? Ou, vou até mudar a cor, ou associação. Ou associação. Tá legal? Falei para você não anotar nada. Não mexe na caneta, deixa ela ali. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Depois do associação vem escrito assim: associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Tá bom? Olha lá. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ok? Tudo bem? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. A pergunta que eu mais recebo e-mail sobre essa matéria, sobre esse ponto do direito constitucional é: o legalmente constituída é em funcionamento há pelo menos um ano, eu aplico para quem? Sindicatos,
associações ou entidade de classe? Ou para os três juntos? Gera dúvida, eu sei disso que gera dúvida, e por isso que eu recebo muitos e-mails. Então, antes de entrar na teoria mais aprofundada dessas ações, eu resolvi fazer esse bate-bola com vocês para destacar algumas coisas importantes. A pergunta é, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, eu aplico só para associação, ou eu aplico para organização sindical, ou eu aplico para entidade de classe? Resposta curta e grossa. E essa resposta não é do cabeça. Essa resposta é do Supremo Tribunal Federal, tá? O legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano aplica-se apenas para associações. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano aplica-se apenas para associações. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano é uma regra, uma exigência para o mandado de segurança coletivo aplicado apenas para associações. Associação não é sindicato, associação não é entidade de classe. Tá legal? Beleza? Sussa? Tranquilos? A Constituição não pode exigir que um sindicato só passe a defender os interesses dos sindicalizados após um ano de funcionamento. Isso contraria todo o direito social previsto na Constituição, o direito social coletivo do trabalhador previsto lá no artigo 8º. Isso interfere no funcionamento dos sindicatos. Portanto, essa exigência de um ano não se aplica para sindicatos. Sindicato constituído, legalmente, ele não precisa ter um ano de funcionamento para daí sim tutelar os interesses dos seus sindicalizados. Pelo contrário, está legalmente constituído, pronto, já pode fazer a defesa da galera, tá? Tudo bem? E entidade de classe? A entidade de classe, via de regra, é criada por lei. Eu não posso condicionar também a existência dela e o funcionamento a pelo menos um ano. Criou por lei, está valendo. Muitas entidades de classe são chamadas de autarquias. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode chamar de autarquia. Por exemplo, CRM, CRO, o CREA. Agora, a OAB não se inclui nessa loucura, porque a OAB ninguém sabe o que é, né? Nem a própria OAB sabe o que ela é. A OAB, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma estrutura sui generis. Ela não é autarquia, ela não é pessoa jurídica de direito privado, não é pessoa jurídica de direito público. Ela é uma loucura, uma bizarrice. Mas, enfim, nem a OAB precisa esperar um ano de funcionamento. Tá? O Supremo Tribunal Federal já enfrentou esse assunto e ele já deu decisões no seguinte sentido. O prazo de um ano de funcionamento e o legalmente constituído aplicam-se especificamente para associações. Por que para associações? Porque destas três figuras, a mais informal é a associação. Você pode ter uma associação de bairro ajuizando uma ação, um mandado de segurança coletivo. Associação de bairro, pensa quantos bairros tem na sua cidade. Você mora em São Paulo, capital. Deve ter mais associação de bairro em São Paulo, capital, do que habitantes de uma pequena cidade aqui do estado de Goiás, por exemplo, Rubiataba. Rubiataba é uma cidadezinha aqui no estado de Goiás, ou melhor, lá no estado de Goiás, porque o Cabeça está no DF hoje, está aqui em Brasília, gravando as aulas no estúdio do LAC. E Rubiataba deve ter um número de habitantes inferior ao número de associações de bairro que existe na capital de São Paulo. Tamanha é a envergadura da cidade de São Paulo. Então, eu não posso entender de forma alguma que eu vou condicionar o exercício de direitos coletivos do trabalhador por intermédio de um sindicato apenas daqui a um ano. Não posso fazer isso. O cara vai ficar um ano desassistido. Pelo contrário, o sindicato está funcionando, pode entrar lá, pode começar a trabalhar em prol do seu sindicalizado. E a entidade de classe? Então eu crio por lei o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, melhor, eu crio por lei o Conselho Federal de Corretores de Imóveis e só deixo ele proteger os seus profissionais daqui a um ano? Nunca, nunca. Né? Agora, a associação não. Para criar uma associação é uma moleza, se reúne meia dúzia de pessoas, faz um estatuto, leva um cartório, registra, ela já existe. Está legalmente constituída. Aí ela já vai poder começar a juizar ação de caráter coletivo para todo lado, né? É aí que vem o cuidado do legislador. O legislador falou, não, a associação é muito informal, né? Para constituir é muito simples. Diferente de uma entidade de classe que tem lei feita pelo Congresso Nacional, que é discutida, debatida, rediscutida, redebatida e passa pela sanção presidencial.
E é diferente das organizações sindicais, dos sindicatos, porque eles tutelam direitos constitucionais de segunda geração previstos na Constituição da República, lá no artigo 8º. São os direitos constitucionais coletivos do trabalhador. Beleza? Sussa, tranquilos. Então agora, meu amigão, bonitona, você já pode pegar aquela canetinha marca-texto amarela, aquela bem bacana, para você marcar só o que está em preto aqui. O cabeça vai até apagar uma outra parte, que é essa aqui que está em vermelho, tá? Então você vai deixar um marca-texto aí, justamente na parte que fala, passa a canetinha marca-texto, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, ok? Beleza? Sussa, tranquilos. Então tá bom, show de bola, né? Agora você já vai saber que esse 1 ano aqui, ele vale para associações. Cabeça, mas eu já assisti uma aula num outro cursinho aí, e o outro cursinho falava que esse 1 ano era para todo mundo. Pois é, beleza, então você vai lá e pergunta para esse professor de onde é que ele tirou essa informação, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal fala que a exigência de 1 ano é para a associação e não para o sindicato e nem para a entidade de classe, que é criada por lei. E aí, se ele trouxer alguma informação, eu regravo toda essa aula só por causa disso, tá bom? Beleza? Alguma informação melhor que a do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos lá então. Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que na falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas referentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então aquela canetinha marca-texto vai trabalhar de novo, tá? Vai marcar aqui, ó, mandado de injunção, ela vai negritar o mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora, quando você vir, meu amigão, bonitona, quando vocês virem em uma prova essa expressão, ausência de norma regulamentadora, falta de norma regulamentadora, ou isso aqui, ó, norma constitucional de eficácia limitada, pode já começar a procurar a alternativa que fala em mandado de injunção. Provavelmente estaremos diante de um questionamento sobre a aplicação do mandado de injunção. Porque o mandado de injunção ele tem uma finalidade básica, ele só se presta para uma coisa: garantir o exercício de um direito constitucional que não foi regulamentado. Que direito constitucional é esse? Aqui, ó, cadê? Nacionalidade, os direitos fundamentais, nacionalidade, soberania e cidadania. Os direitos fundamentais, os mais gerais possíveis, do artigo 5º, do artigo 6º, do artigo 7º, lá do artigo 37, quando fala de servidores públicos, eu posso pensar em mandado de injunção também, ok? E para as prerrogativas referentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E o habeas datas? Quando é que eu vou falar em habeas datas? Pega a canetinha marca-texto lá de novo. De novo, pega a canetinha marca-texto. A gente vai falar de habeas datas aqui, ó. Para assegurar o conhecimento. Falou em conhecimento, eu posso começar a pensar em habeas datas. Falou em retificação, eu já posso pensar no habeas data, ok? Tranquilos? Falou em conhecimento e falou em retificação. É retificação com E, não é ratificação de rato, tá legal? É retificação com E. Falou em retificação, falou em conhecer dados, conhecer informações, eu estou pensando em habeas data. E vou te dizer mais, a gente vai conhecer na aula específica sobre habeas datas que tem uma terceira situação. Acrescentar informações. Eu não quero nem retificar, eu não quero nem conhecer, eu quero acrescentar, eu quero adicionar informações. Isso está previsto na lei. Mas aguenta a mão que já já a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, tá bom? A última passada de canetinha aqui é a seguinte. Qualquer cidadão, já marca esse cidadão aqui, tá? Porque a gente vai conversar bastante sobre cidadão. É parte legítima para propor uma ação popular que vise. Olha o que ela visa. Anular
ato lesivo ao patrimônio público. Canetinha marca-texto aí, anular, ato lesivo ao patrimônio público, tá? Ou de entidade de que o Estado participe, entidade de que o Estado participe. Anular ato lesivo à moralidade, anular ato lesivo ao meio ambiente, anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural, beleza? Sussa, tranquilos? Então, quando a gente fala de uma ação popular, ela tem objetos específicos para fazer a proteção. Ela não vai tratar de qualquer assunto, por exemplo, eu não vou ajuizar uma ação popular para tutelar a minha liberdade de cidadão. Não vou mexer com isso. Se eu quiser tutelar a minha liberdade de cidadão, eu tenho outro remédio constitucional que é chamado de mandado de, ou melhor, habeas corpus, né? Liberdade habeas corpus. Acabei já ia falar besteira, né? Habeas corpus, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Então, a gente falou rapidamente sobre 5 ações. Por que o Cabeça fez isso? Porque agora a gente vai começar a falar em detalhes das 5 ações. Se você não tiver paciência, só com as informações que eu te dei, você já resolve algumas questões de prova. Resolve mesmo, sem drama, tá? Tô sendo muito honesto contigo e com você, bonitona. Agora, se você quiser resolver todas as questões de remédios constitucionais, então ajeite a busanfa na cadeira, acomodadamente, confortavelmente, porque vai ficar um tempão aqui ouvindo este cabeçudo falar sobre 2 ações. Preparou? Arrumou? Dá um pause aí, dá uma esticadinha, uma aguinha, porque senta que lá vem aula. Agora, filho, nós vamos falar de mandado de segurança. Cabeça, você já falou de mandado de segurança, meu amigão? Eu te dei aquela explanação básica sobre mandado de segurança que a maioria das pessoas acha que é o suficiente para resolver questão de prova, tá? Não é. O Cabeça aqui é meio pancada, perturbado, e eu vou além. Né? Esses dias eu até achei interessante, porque houve uma prova da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. A prova da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Essa foi uma prova feita pelo CESP, e ela confirmou algo que eu sempre acredito. Não basta estudar o direito constitucional apenas fazendo uma leitura rasa da Constituição. É fundamental interligar artigos e é fundamental interpretar a Constituição aqui na aula. Por que isso? Da prova de direito constitucional da Polícia Civil para agente escrivão aplicada pelo CESP no mês de junho de 2016, 80% da prova era conceito e interpretação. Você podia ter a Constituição inteira gravada na sua cabeça, na sua cachola. Você não responderia 80% daquelas questões se não tivesse uma noção básica de interpretação de texto constitucional, de entendimento de conceitos. Muita gente reclama das aulas do Cabeça que são muito extensas. São extensas, mas não é proposital isso. Aliás, é proposital sim. Por que é proposital? Porque eu estou te dando um mundo de informações que, se porventura cair em prova, você sabe o que fazer. É muito cômodo eu chegar aqui e falar o que eu falei sobre essas 5 ações e falar, vamos pro próximo, vamos falar do artigo 6º, do artigo 7º, vamos falar de outra matéria. Eu te dei 10% das informações necessárias sobre remédios constitucionais. Tem muita gente que se satisfaz. Aquilo lá que a gente não se satisfaz. Por quê? Porque a gente sabe o perfil das bancas. Quando banca quer arrebentar com o candidato, ela pula na interpretação, ela pula no posicionamento de tribunais, ela vai falar de conceito doutrinário. Pasmem, a prova da Polícia Civil de Pernambuco, de 2016, feita pelo CESP, ela cobrou conceitos doutrinários. Te digo mais, a prova da PM, que foi um pouco antes, acho que foi 2 semanas antes, cobrou conceitos doutrinários. Foi uma prova de uma qualidade inferior. Por que inferior? Era outra banca, nem lembro que banca era, não era o CESP, era outra banca. E a prova estava cheia de probleminha de redação, de, umas confusões, dizendo que algumas coisas estavam corretas, quando na verdade aquilo não é o mais correto. Enfim, foi uma prova de uma precisão jurídica inferior à precisão jurídica comum do CESP. Mas ambas tinham algo em comum. Cobraram conceitos doutrinários. Isso não é terrorismo, É para eu te mostrar
que assistir uma aula como essa pode ser cansativo, pode ser pesado, mas você vai estar seguro na hora da prova. Belezinha? Sussa, isso aqui como é que eu posso dizer para você? É uma posição que eu sempre adotei aqui no LAC e o LAC sempre gostou e sempre... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do LAC Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho, você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.